Boa noite. Mais uma vez estamos juntos, para estudarmos, aprendermos e compartilharmos algo para o nosso crescimento, mais uma vez a gente está trazendo um tema, e esse tema, eu vou pedir para colocar lá na tela. Tá. Mais uma vez, um tema com um título assim instigante, parece até bobo, simples, mas gosto de inspirações assim em alguns lugares um pouco diferente, como eu disse semana passada. Então eu trouxe sobre o que você diz depois de dizer olá. O objetivo hoje é fazer uma reflexão sobre relações assertivas, tá? E a inspiração veio, além da palavra de Deus, vem desse livro de Eric Berne, que tem justamente esse título, mas em nada vou falar do livro. O que me chamou a atenção foi justamente o título, então não vai nem adiantar vocês lerem um livro que não tem nada a ver com aquilo que eu vou falar, Mas me chama a atenção o tema porque a forma como a gente se apresenta, ela revela quem somos nós. As nossas palavras, elas revelam quem somos nós. E quando eu leio a palavra de Deus, eu encontro alguns versos que falam sobre a palavra e como a gente deveria se dirigir ao outro, ou como a gente deveria se relacionar com o outro. Uma dessas inspirações está em Provérbios 23, capítulo 23, verso 16, que diz o seguinte: grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. E o capítulo 25, verso 11 e 12 diz o seguinte: maçãs de ouro com enfeites de prata é a palavra falada em tempo oportuno. Expressar-se com retidão e uma palavra dentro de um tempo oportuno. Isso me fez pensar então sobre as nossas próprias palavras e a forma como expressamos e nos relacionamos. E eu trouxe aqui então essa questão: o que você diz depois de dizer olá? Os relacionamentos geralmente começam com um olá, um oi, como vai? O olá que é apenas uma representação dos cumprimentos que a gente dirige a uma pessoa. E depois de um olá é que estão as coisas mais importantes. Porque para dizer olá é muito fácil, oi, tudo bem é muito fácil, é muito tranquilo. Mas o que vem depois é que é a questão. E tudo o que vem depois geralmente vai revelar o nível de intimidade que nós temos ou teremos com uma outra pessoa. Vai revelar também quem eu sou, como eu sou, o que eu tenho para oferecer, em que eu sou capaz de influenciar o outro e como sou capaz de contribuir para o crescimento do outro. Aqui está funcionando? Como eu sou capaz de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento das outras pessoas. E é curioso, eu queria contar uma experiência para vocês. Eu trabalho atendendo o paciente internado em CTI. Um dia cheguei ao CTI, pego o trabalho às 10 horas da manhã, isso não é para qualquer um, 10 horas da manhã, cheguei para fazer o atendimento e me passaram uma demanda assim que eu botei o pé no CTI. Não deu tempo nem de guardar minha bolsa, já me passaram uma demanda. Cibele, box tal, está evoluindo com uma piora respiratória, eles vão entubar o paciente agora, a família está lá dentro e a gente precisa que a família se retire. Claro, se retirar porque para a família seria horrível ver um paciente sendo entubado. Lá vai eu, rapidão, guardo a minha bolsa, visto o jaleco e vou falar com a família. Quando eu chego lá, eles já estão, aquele monte de gente em cima do paciente, e o familiar um pouco afastado, assustado, era o esposo. Quando eu cheguei perto e me apresentei, disse: bom dia, eu sou Cibele do serviço de psicologia aqui do CTI.
Ele cruzou os braços bem na minha frente e não esperou terminar e já falou logo comigo o seguinte: quem é você para poder vir aqui e me tirar daqui de dentro? Quem é você para poder simplesmente me colocar lá fora? Daqui eu não saio, daqui eu não vou arredar o pé, aqui eu vou ficar. Quem está ali é a minha esposa. Mas ele falou muito mais áspero do que isso. Ele falou com muito mais peso nas palavras do que isso. O meu olá nem foi elaborado e as palavras já destilaram amargura, tristeza, rancor, dificuldade. O que vem depois de um cumprimento revela quem somos nós e revela o nível de intimidade que eu tenho com a outra pessoa e revela o meu contexto daquele momento. Sabe, queridos, como é que nós dizemos olá? Eu não estou me referindo apenas a essa palavra, mas eu estou me referindo ao que vem depois. Como é que você responde a um olá de alguém? Dizer olá de forma assertiva, muitas vezes é um desafio. Na maioria das vezes é um desafio, porque dizer olá para uma pessoa que a gente conhece é muito simples e logo em seguida vem altos papos sobre qualquer assunto, sobre moda, sobre fofoca, sobre a vida dos outros, sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre uma questão, como foi o dia. Mas dizer olá assertivamente é o desafio. E dizer olá assertivamente é a única frase que eu peguei naquele livro, é ver a outra pessoa, é ter consciência dela como um fenômeno na sua vida, é acontecer para outra pessoa e estar pronto para que o outro também aconteça para você. E isso não é simples. Olhar o outro e permitir que você aconteça para ele e que ele aconteça para você, para que uma conversa, um diálogo possa se desenvolver. Portanto, depois de um olá, é importante a gente analisar o blá 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 que vem depois de um cumprimento. E o blá 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 nem sempre é uma coisa gostosa, nem sempre é uma coisa assertiva. Mas por que somos assim? Por que fazemos dessa forma? Porque depois de um olá, muitas vezes o que aparece é um constrangimento, é uma agressividade, é uma subjugação, e várias outras formas de responder. É importante a gente analisar como eu respondo às pessoas. Curiosamente, um dia também fui atender um paciente. E esse paciente, com muita vontade de fazer alguma coisa dentro do CTI, porque ele estava ocioso ali dentro. Pessoa ativa, sem conseguir ficar quieto e sem ter uma atividade para fazer, ele queria muito fazer. Quando eu ofereci, ele perguntou assim: uai, mas pode? Aqui dentro? Eu sou aí, dependendo do que você está desejando, pode. Por que não? Ah, mas ninguém falou nada comigo. E sim, por que você não falou com alguém que esteve com você? Meio intimidado, meio assim, sem saber como pedir, ele simplesmente não pediu. Sendo que ele podia também ter pedido. Não precisamos esperar que o outro aconteça para nós. Nós podemos acontecer para o outro. E ele ali naquela posição mais passiva, ele então não pediu. Foi preciso alguém oferecer. E ele podia levar uma televisão. Se vocês forem ao CTI do hospital onde eu trabalho, até uma televisão vocês podem ter lá dentro. Tá bom? Depende da situação e do contexto, é claro, né? Então é importante a gente pensar sobre o que falamos após um cumprimento, após um olá. E às vezes, ao observar abertamente o que vem depois de um olá, nós vamos perceber que em cada um de nós brota uma postura
diferenciada. Essa postura diferenciada muitas vezes está ligada ao contexto em que eu me encontro, ao momento em que eu me encontro, à situação em que eu estou vivenciando, naquele momento em que eu digo olá, oi, tudo bem, como vai? Às vezes a gente entra dentro de um ônibus para trabalhar e a gente não quer dar um olá para ninguém, a gente não quer falar com ninguém, a gente simplesmente fecha o olho e dorme. Talvez naquele dia a gente não esteja bem, talvez a gente esteja com muito sono, mas cada um de nós responde de uma forma. E eu gostaria então, com essa introdução, analisar com vocês 3 posturas que normalmente a gente tem, ou a maioria das pessoas tem, diante de um olá de alguém, diante de um cumprimento de alguém, diante de um encontro com alguém. Eu vou trazer 3 posturas para vocês. Uma delas é a postura agressiva. A outra postura é a postura passiva. E a última seria então a postura assertiva. A maioria de nós ou estamos na agressividade em alguma situação ou na passividade em alguma situação. Poucos são os que estão assertivos diante de qualquer questão. E por que são tão poucos os assertivos diante de qualquer questão? Primeiro, porque a gente nunca para analisar as palavras que saem da nossa boca. Não paramos para analisar os pensamentos que vão dentro da nossa mente, porque muitas vezes respondemos às pessoas de acordo com os sentimentos que estão dentro de nós. E se o sentimento naquela hora não for um sentimento legal, por mais que a pessoa tenha sido doce com a gente responde às vezes com agressividade. Às vezes a gente então responde com passividade diante da forma como alguém nos abordou. Vamos então analisar essas 3 posturas de uma forma um pouco mais detalhada e ver se a gente encaixa em algum momento numa dessas posturas. Mas eu já quero adiantar para vocês, na postura agressiva e na postura passiva, todos nós encaixamos de algum modo. E eu disse antes, a maioria responde dessa forma. São poucos os que respondem de forma assertiva. O estilo mais agressivo geralmente conseguem o que querem. Essas pessoas mais impetuosas, mais impulsivas, com a palavra com peso muito grande, geralmente elas conseguem o que querem. Na maioria das vezes elas conseguem. Por que elas conseguem? Porque muitas vezes a sua característica é de pessoas mais desafiantes, mais competitivas, mais agressivas e mais autoritárias. E quando ela chega e pede, aliás, esse não pede, ele manda. Ele fala o que tem que ser feito, ele fala como tem que ser feito. E geralmente ele é mais agressivo. E os agressivos têm as interações mais comprometidas. Eles dificultam mais as interações com as pessoas. Eles são mais hostis e, como eu disse, autoritários, competitivos, desafiadores, às vezes preconceituosos e muito mais. Eu não sei se você em algum momento já respondeu de forma agressiva a alguém, mas se você respondeu pelo menos uma vez, você já se encaixa aqui. E eu não posso dizer que eu também esteja fora disso, porque em algum momento a gente acaba sendo impetuoso nas palavras. Só que essa é uma postura que eu considero negativa, no sentido de que as interações e os relacionamentos ficam totalmente prejudicados. E o mais interessante é que esse tipo agressivo, ele é desvalorizador das pessoas. Eles não promovem o crescimento das pessoas, eles não desenvolvem as pessoas. E eu fico pensando que nessa postura
para nós que nos propomos a pregar o Evangelho e a estar com as pessoas para o conhecimento da palavra de Deus, em que ponto isso aqui seria importante? E às vezes a gente atrapalha as relações, atrapalha, dificulta o relacionamento. E quantas vezes temos pessoas ao nosso redor que se distanciam de nós porque fomos assim agressivos, rancorosos ou preconceituosos, autoritários, e quebramos as relações, quebramos casamentos, quebramos namoros, quebramos amizades, quebramos relacionamento no meio da irmandade. Geralmente essas pessoas falam alto, geralmente conseguem coisas com grito, geralmente têm olhar fixo e os gestos deles são gestos intimidadores. E por isso eles conseguem, na maior parte do tempo, aquilo que eles querem. Mas vamos pensar aqui numa postura positiva de uma pessoa mais agressiva. Que aspecto positivo poderia ter num agressivo? Uma pessoa que tem um temperamento mais agressivo, sendo convertido pelo Espírito Santo, ele se tornará uma pessoa que consegue fixar limites com mais facilidade. Ele consegue colocar limites de forma mais adequada. Ele consegue ser firme sem ser autoritário, porque ele tem autoridade e não mais autoritarismo. Ele vai conseguir ser sério ao tratar de coisas sérias. Ele vai conseguir ser justo, correto, ordenador. Ele vai dar ordens certas e ele vai muitas vezes contestar injustiça. Vamos pensar aqui num personagem bíblico onde caberia essas características, num antes e num depois? Vocês conseguem lembrar de alguém no Novo Testamento em que antes era agressivo no seu aspecto negativo com o povo de Deus e se tornou uma pessoa mais agressiva no seu aspecto positivo? Paulo era assim, preconceituoso, então, contra o povo de Deus, era sem limite, a ponto de matar. Tamanho era o autoritarismo de Paulo. Mas quando Paulo se converte, ele se torna uma pessoa correta, justa, a pessoa que consegue fazer colocações adequadas, consegue ser firme, porque agora ele tem autoridade. Antes ele afastava as pessoas dele, ninguém queria ouvir falar em Paulo. E depois de convertido, Paulo, uma outra pessoa, se torna uma pessoa que todos querem ter por perto, porque tem coisas a ensinar. Então, queridos, será que vocês se encaixaram em algum momento nisso daqui? Vamos pensar então, agora, no agressivo em outras considerações. Antes eu disse, quase sempre conseguem o que querem, as suas interações são muito ruins e prejudicadas, são geradoras de conflitos, e esse estilo favorece sentimento de culpa, solidão e frustração. A gente não quer ficar nessa postura, mas porque a gente age não com os pensamentos e de forma racional, age muito mais pelo nosso sentimento, daquilo que vai dentro do coração da gente, a gente acaba ficando nessa postura com pessoas que a gente mais ama. Porque basta, quem sabe, um simples queimar de arroz em casa seja suficiente para ser muitas vezes agredida com palavras. E aqueles que não agridem fisicamente, porque são, entre aspas, agora convertidos, agridem psicologicamente, sem ter noção daquilo que às vezes está fazendo, sem ter noção de que está sendo agressivo. Vamos pensar então no passivo. O passivo seria o oposto do agressivo. É uma outra postura. Se não somos agressivos, acabamos sendo passivos. Porque para cada agressivo encontraremos um
passivo. Para que um agressivo exerça o seu autoritarismo, para que o agressivo exerça o seu preconceito, tem que ter alguém passivo para casar esse relacionamento de forma perfeita. Por isso, quando um homem agressivo encontra uma mulher muito passiva, a gente sabe que esse casamento não vai dar certo. A não ser que os dois se convertam. Porque um terá a tendência de agredir, mesmo que seja pelo aspecto psicológico, mesmo que não faça isso de forma física. E uma mulher passiva terá a tendência de aceitar a agressividade calada, sem falar muita coisa. Vai abaixar a cabeça. E o passivo, ele é assim. Numa amizade isso também pode acontecer. E muitas amizades, às vezes, nós temos como pessoas que mandam em nós e que ditam as regras sobre o que devemos e não devemos fazer. Ou quem sabe na relação com os pais. Pais mais agressivos vão gerar pessoas, filhos passivos. E pais muitas vezes passivos vão gerar filhos agressivos, porque foram filhos muito super protegidos, sem limites, de forma adequada, e aí acabarão se tornando filhos dessa forma. Olha como é sério, como é complicado isso. O passivo, ele abre mão de qualquer coisa para manter as suas relações. O passivo é aquele tipo que faz de tudo para não brigar com ninguém, para não perder uma amizade, para não perder o relacionamento com os pais, para não perder a estribeira com ninguém. Ele quer estar bem com todo mundo. Desconfie daqueles que querem estar bem com 100% das pessoas. Isso não existe. E o passivo tem essa tendência de querer estar bem com todo mundo e preservar as suas relações. E a gente pensa, nossa, como ele é bozinho, quantos amigos ele tem? Resta saber se ele realmente tem muitos amigos, ou se ele tem apenas pessoas que ele simplesmente abaixa a cabeça para que as coisas estejam bem. Geralmente eles têm os olhares mais baixos e vacilantes. Geralmente eles não olham com o queixo mais erguido. Geralmente o queixo é um pouco mais baixo, a cabeça um pouco mais baixa, porque ele se curva diante das questões que se apresentam para ele. Geralmente eles falam mais baixo. E eles falam às vezes até de forma trêmula, demonstrando e revelando uma certa insegurança. É claro que nem todo mundo que fala baixo são pessoas passivas. E nem todo mundo que fala um pouco mais alto são pessoas agressivas. Mas geralmente o passivo, ele fala de forma mais baixa, primeiro porque ele não quer que o outro escute, ele não quer que o outro às vezes entenda realmente o que ele falou. E às vezes ele é ansioso, isso revelando ainda mais a sua insegurança. É temeroso, desvalorizado. Olha só, o agressivo é um desvalorizador, o passivo é um desvalorizado. Por isso que esse casamento fica ótimo no sentido nocivo e patológico, porque um vai agredir e o outro vai aceitar a agressão. Às vezes eles têm sorrisos envergonhados, eles são incapazes às vezes de dar simplesmente uma gargalhada, porque o sorriso deles é mais comedido. Eles não têm coragem. O agressivo não. O agressivo, se deixar, ele dá cada gargalhada que você fica até assustado. Você às vezes tem até vergonha de estar com ele em algum lugar. Ele tem seus objetivos decididos pelos outros. Gente, como isso aqui é sério quando se trata de relacionamento na pregação do Evangelho, quando se trata de relacionamento na igreja, quando se trata de relacionamento em família. Os objetivos decididos pelos outros, porque o passivo tem a tendência de colocar no outro as decisões que ele mesmo tem que tomar, como se o outro tivesse que fazer por ele
aquilo que ele deveria fazer. Lembra semana passada quando eu falei com vocês que cada um deve levar a sua própria cruz, mas devemos levar as cargas uns dos outros? Às vezes o passivo tende a deixar que os outros levem leve a sua cruz, e ele fica com a carga às vezes menor. Não que ele deixe sempre, mas a tendência dele é fazer isso, porque é muito fácil depois eu colocar a responsabilidade sobre o outro e me tornar vítima da situação. Assim é o passivo, e muitas vezes ele se torna uma vítima da situação. Ele tem falas, por exemplo, como: olha, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, você se incomoda se de repente eu fizer desse jeito? Você se incomoda se eu sentar nesse lugarzinho aqui? Porque ele tem medo de incomodar as pessoas. Outra fala dele: mas se você quiser, pode ser assim. Como assim se o outro quiser? Ele não tem opinião própria? O outro lança uma questão e ele diz: não tem problema não, tranquilo, está tudo bem. E às vezes não está nada bem por dentro, mas para ficar bem com o outro, ele diz que está tudo bem. Ele tem dificuldade de conseguir o que realmente quer, diferente do agressivo, que na maior parte das vezes ele consegue o que ele quer, pelo autoritarismo. Aqui a passividade é tão grande que ele não consegue, na maioria das vezes, o que ele quer. E aí vem a frustração, ele fica totalmente frustrado. E geralmente coloca as suas expectativas e responsabilidades nos demais, na conta do outro. Deixa sempre na conta do outro alguma coisa. Esse tipo também gera conflitos. Ele gera conflitos nas relações e prejuízo para as pessoas, porque uma vez que ele se torna vítima da situação, o outro fica muito irritado com ele. Muito irritado porque ele não assume as questões. Ele sempre está transferindo as questões. Portanto, tanto o agressivo como o passivo em excesso geram prejuízos nas relações. Talvez você tenha se identificado em algum desses. Não fique preocupado. Aquela última frase é para deixar você mais tranquilo. Tanto o agressivo como o passivo em excesso é que é problemático. Porque o agressivo no seu aspecto positivo é bom, e o passivo também no aspecto positivo ele é bom. O passivo geralmente é disciplinado. O passivo geralmente é ético. O passivo pondera um pouco mais, o passivo pensa um pouco mais para falar. Então, no seu aspecto positivo e um passivo bem desenvolvido, ele vai se dar bem com as pessoas. Ele tende à assertividade. Portanto, agressividade em excesso, passividade em excesso, traz conflitos para qualquer tipo de relação. Mas vamos finalizar então começando a pensar no assertivo. Mas antes aqui de pensar no assertivo, vocês conseguem pensar em um personagem bíblico mais passivo? Se a gente pensar num agressivo outro aí, Saul era um desses, né? Na família dele vocês conseguem encontrar um mais passivo? O próprio filho de Saul, Jonatas, era mais passivo, a ponto de não estar nem aí para o reino. O reino poderia ser dele, porque ele era filho do rei. E ele não está nem aí, se o pai passar para ele está ótimo, se não passar está tudo bem. E quando descobre que é para Davi, ele ainda vai lá, ajuda Davi. Então um pouco mais passivo. Mas vamos pensar aqui então no assertivo. O assertivo, esse é o estilo desejável. Isso não significa, como eu disse lá no início, que a maioria de nós temos, mas é um estilo mais desejável.
Portanto, se é mais desejável, eu preciso pensar nele como uma possibilidade de eu aprender a ser assim, de eu entrar num processo de crescimento e desenvolvimento para ser mais assertivo. O assertivo assume uma postura equilibrada diante das questões da vida, não violando seus direitos e desejos e nem deveres, ao mesmo tempo que ele respeita os direitos das outras pessoas. Lembra que semana passada eu falei sobre essa questão do respeito a outra pessoa e que viver em sociedade é abrir mão de alguma coisa para que o outro também tenha a chance de ter algo ou de ser algo? A sociedade é construída sobre a renúncia. Se não tem renúncia, não tem condição de relacionamento. O assertivo, ele sabe a hora de renunciar. Ele é equilibrado quando tem que fazer uma renúncia, porque ele respeita não só os seus desejos e direitos, mas ele respeita também o do outro. E às vezes ele abre mão de alguma coisa. O assertivo, ele se expressa, mas ele não ofende as pessoas. O agressivo ofende. O passivo quer correr, quer ficar longe de ofender alguém, mas não significa que ele está certo. Significa que, sendo assertivo, a gente vai sim se expressar, mas a gente vai expressar sem ofender as pessoas. Lembra daquele exemplo que eu dei lá no início, do cara que cruzou os braços na minha frente e disse isso para mim? Além do mais, era um policial. Então imagina o autoritarismo que estava presente naquilo dali. A forma como ele aprendeu a responder às questões da vida como policial, mais agressivo. No entanto, a hora que ele fala aquilo para mim, Senhor, eu realmente compreendo a sua dor, eu compreendo o momento que você está vivenciando. A sua saída do CTI é para que você sofra um pouco menos, não vendo o que está para acontecer. Assim que eles terminarem, você retorna. E se você quiser, nós podemos sair juntos. A gente conversa lá fora. Eu estou aqui para te ajudar. Mas se ficar é algo que vai te ajudar, se o senhor não se importar, eu fico aqui com o senhor, do seu lado. Aí ele descruzou os braços e começou a chorar. E aí nós conseguimos sair, entramos para uma sala e fomos conversar enquanto o paciente era entubado. Sabe, queridos, eu abri mão um pouco de me impor sobre ele, porque não era o caso. Para quê? Eu procurei me expressar de tal forma sem ofendê-lo, porque ele estava numa condição difícil, o sofrimento dele era grande, e o contexto dele respondia pela agressão dele, o que talvez não justifique, nada nessa vida justifique autoritarismo e agressão. No entanto, como nós respondemos faz toda a diferença. E o assertivo cuida das relações, mas ele é honesto. Ele não cuida das relações como o passivo, que faz qualquer coisa para viver bem com todo mundo. Não, o assertivo, ele cuida sim das relações, as relações são importantes para ele, mas ele é honesto com os seus próprios sentimentos e as suas próprias opiniões. Quando ele tem que dar uma opinião, ele dá. Mas ele não dá uma opinião de forma a ofender, porque eu posso dar minha opinião, depende de como eu dou, depende do objetivo que eu quero alcançar com a minha opinião. O assertivo, ele mantém contato visual com as pessoas. Enquanto o passivo abaixa a cabeça, não olha direito nos olhos, o agressivo nem te olha, ele simplesmente aponta o dedo. O assertivo, ele tem contato visual com as pessoas, sem ferir o olhar da outra pessoa. Ele consegue esse contato visual direto enquanto se comunica, mas sem ameaçar e sem manipular as pessoas. O agressivo mantém um contato suficiente para ameaçar. E por isso que ele consegue as coisas. O passivo não mantém o contato porque ele tem medo do não retorno da outra pessoa. Mas o assertivo não. Ele se comunica
sem manipular e sem ameaçar. Ele fala num tom de volume em que todos possam escutar. Se tem 10 pessoas e interessa aos 10 escutar, ele fala de tal forma que os 10 escutam. O passivo falaria baixinho do lado, para o colega do lado. O colega do lado, um pouco mais agressivo, chega a falar com o passivo o seguinte: fala aí, fala para todo mundo ouvir. Só que ele fala alto. E aí o passivo envergonhado tem que erguer a cabeça e expor a opinião dele, morrendo de vergonha. Mas o assertivo não, ele fala com propriedade, alcançando a todos com uma postura tranquila, e ele responde de forma direta às situações. Direta no sentido de não ser sincero demais, mas direta no sentido de não ficar encontrando 1001 palavras para dizer uma coisa. Ele vai direto ao ponto, ele é objetivo. Ele não fica circulando em torno das questões. O conteúdo das suas falas está sempre em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram colaboração. Ele assume responsabilidade sobre as coisas. Olha só, eu estou pensando que de repente poderíamos fazer assim. O que você acha? Ele diz a opinião dele, mas ele transmite para o outro a oportunidade de colaborar na decisão dele, ou naquilo que ele está colocando. Eles agem cautelosamente, tanto com o que vão dizer, quanto o como vão dizer alguma coisa. Entende por que esse estilo é desejável e que a maioria de nós não temos? Mas a questão é que essa posição assertiva, nós podemos ter mudanças na nossa vida para que isso aconteça em nós. Nós podemos treinar. Quanto mais nós convivemos com pessoas assertivas, mais a gente tende a ser também assertivo. Nós vamos aprendendo. Quanto mais eu convivo com pessoas agressivas, mais tendência tenho de me tornar como aquela pessoa. Quanto mais convivo com pessoas passivas, tenho também a tendência de ser influenciado por elas. A psicologia crê em mudança. Ela crê em mudança e na possibilidade de acontecer algo novo na nossa vida. Podemos amadurecer, crescer, experimentar mudanças. Podemos aprender. Agora, é só a psicologia que concorda com isso? A palavra de Deus trabalha para isso. Não é à toa que eu li aqueles 2 primeiros versos. A palavra de Deus instrui o seu povo em todo momento, e a leitura da palavra de Deus deveria ser uma leitura feita por nós, no sentido de crescer, de aprender e de amadurecer, de fazer análise crítica sobre as minhas próprias questões, sobre como eu vivo, sobre como eu faço, para fazer de forma assertiva. A palavra de Deus é assertiva, e ela quer que a gente aprenda para viver de acordo com a palavra de Deus, para que a gente seja considerado cidadão do reino de Deus. Podemos aprender com outras pessoas e com treinamento, inclusive em habilidades sociais, em grupos que possam se reunir para trabalhar essas questões. Eu tenho uma pessoa assertiva que convive comigo, que eu assim vibro com essa pessoa. Pasmem vocês, acreditem se quiser, mas essa pessoa é minha nora. Eu acho incrível a postura dela diante das questões da vida. Ela fala baixo, mas ela fala firme. Ela tem autoridade sobre as crianças e ela tem autoridade sobre alguma palavra quando ela fala. Ela tem autoridade na opinião dela, mas ela não tem autoritarismo. Ela respeita a opinião do outro. Eu gosto de conviver com ela, lamento que esteja tão longe de mim. Mas o tempo que eu convivi perto me ajudou muito a ser um pouco mais assertiva. E nós podemos procurar essas pessoas no trabalho, na escola, na vizinhança, e conviver com essas pessoas. Podemos desejar a companhia dessas pessoas. O conteúdo das suas falas está... eu já tinha colocado esse daí.
Isso aqui está repetindo apenas. A pessoa assertiva, ela contesta a injustiça, mas ela não contesta como o agressivo. Mas ela vai contestar como um agressivo no seu aspecto positivo. Ela dá ordens corretas, ela é uma pessoa ordenadora, ela é uma pessoa correta, justa, séria e firme. Que são as características do agressor convertido, do agressor em seu aspecto positivo. Agora, certo ou errado cada uma daquelas posturas. Não existe nem certo e nem errado. Nas interações não há uma opção certa ou errada. O que existe, o importante é atuar de acordo com o que é pedido na situação. Há momentos que eu preciso estar na postura mais agressiva, mas agressiva no seu aspecto positivo. Ou às vezes a situação me pede uma postura mais passiva, mas um passivo no seu aspecto positivo. Então não tem certo e nem errado. Nós podemos organizar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, porque a postura agressiva e a postura passiva é justamente a incoerência dos pensamentos com os sentimentos, e nós podemos organizá-los em função dos objetivos. Se o objetivo for tal que pede uma postura mais agressiva, eu preciso ser mais agressivo, senão eu vou ser mais passivo. Será que devemos ser assertivos sempre? Nem sempre vamos conseguir. Também não devo me culpar, não devo exigir de mim que eu seja completamente certinho, porque isso também não existe. Tudo vai depender da situação e dos objetivos. Portanto, passivo ou agressivo, não tem certo e nem errado. O que existe é, por que não ficarmos nessa postura, mas no seu aspecto positivo? Sem abrir mão, sendo passivo, mas sem abrir mão dos meus direitos, dos meus objetivos, mas respeitando o direito dos outros. Ser agressivo, sem ser autoritário, sem estender o dedo e apontar o dedo para o outro, mas estender a mão em forma de convite a uma colaboração. Queridos, a postura assertiva é a postura de Jesus. Em alguns momentos ele foi agressivo. Lembra quando ele empurrou a mesa na porta do templo? Aquela foi uma postura mais agressiva, mas o objetivo pedia aquilo. A casa dele tinha se tornado lugar de comércio. Em alguns momentos ele foi também passivo. Qual foi o auge da passividade de Jesus? Na cruz. Ele se permitiu se deixar morrer por cada um de nós. Portanto, que nós possamos ser assertivos, agressivos e passivos em seu aspecto positivo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos então já ficar de pé e orar? Deus, nós queremos muito estar com o Senhor. Queremos estar preparados para estar com o Senhor. A Tua palavra é uma palavra que educa, é uma palavra que nos tira das trevas e nos tira das situações mais difíceis para sermos pessoas prontas para o Teu reino. Pessoas assertivas, pessoas que convivem bem uns com os outros, pessoas que respeitam as pessoas. Querido Deus, nós queremos ser muito mais assertivos do que temos sido até agora. Que Teu Santo Espírito nos conduza pelo caminho, no preparo para o encontro com Jesus. Que a Tua palavra, que se revela educadora para a nossa vida, possa nos transformar cada dia em pessoas melhores, em pessoas transformadas. Porque pessoas melhores, querido Deus, a filosofia, a psicologia, a sociologia têm ajudado. Mas pessoas
transformadas. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E nós queremos, querido Deus, não apenas ser melhores, nós queremos, acima de tudo, ser transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, para que assim a gente esteja preparado para o Teu reino, para que assim a gente possa ser chamado cidadão do reino de Deus. E dessa forma estaremos testemunhando, estaremos pregando o Evangelho, muito mais do que simplesmente apresentando doutrinas e conhecimento da Tua palavra. Estaremos atraindo pessoas a Jesus, porque atrair pessoas pelaquilo que nós somos é atrair pessoas pelaquilo que Jesus é. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu poder, e nos acompanhe cada dia, em cada momento, nos ajudando a ser coerente em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, para que acima de tudo sejamos assertivos, sejamos como Jesus um dia, estejamos nesse processo de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento como pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.